Thiago, você tá no Música Curiosa e talvez você tenha visto aí notícias recentes, né, de uma discussão que tá acontecendo entre o vocalista do System of a Down, Serj Tankian, e a banda Imagine Dragons por causa de um show que o Imagine Dragons faria no Azerbaijão. Com o Serj Tankian aí brigando com eles, dizendo que eles não deveriam ter feito isso e que não os respeita como seres humanos, chamando eles ali de hipócritas. E eu sei que falando assim, essa parece ser uma briga muito aleatória, mas ela acaba fazendo muito mais sentido quando você conhece a história e as músicas do Serj Tankian e do System of a Down. Então, caso não conheça a história dessa briga, eu queria saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, pra quem não sabe aí, essa briga começou ali no ano passado, né, em 2023, por volta de agosto. E por conta de um show do Imagine Dragons que aconteceu em setembro na cidade de Baku, que é a capital do Azerbaijão. E essa aí não foi uma discussão leve não, tá? Um deixando o outro no vácuo, abaixo assinado sendo aberto, uns considerando os outros aí como seres humanos, envolvendo até mesmo a Alemanha nazi nessa história toda. Tá sendo um verdadeiro bafafá mesmo. Mas pra explicar o motivo dessa briga toda, eu preciso contar um pouquinho ali, coisa rápida, né, na história do Serj Tankian e do System of a Down, já que isso tem tudo a ver com toda essa discussão. Isso porque apesar da banda ter surgido lá nos Estados Unidos nos anos 90, todos os integrantes dela têm descendência armênia, com alguns deles tendo nascido nos Estados Unidos, enquanto outros nasceram no Líbano, mas foram para os Estados Unidos ainda criança. Isso justamente por suas famílias ali estarem fugindo do chamado genocídio armênio, conhecido também como um grande crime que começou ali na década de 1910 e foi cometido pelo, na época ainda, Império Otomano. E eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, dessa história toda, até porque demandaria muito mais estudo e conhecimento do que eu tenho. Mas é importante saber que essa matança aí de um povo pelo outro aconteceu por anos, até mais ou menos 1923, com a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Isso aconteceu porque o Império Otomano tinha dominado o povo armênio, que nesse momento tentava então a sua independência, com eles então passando a ser massacrados, né, pelo governo, o imperador de lá, e isso em diversos sentidos. Com esse se tornando o segundo holocausto, e sim, esse é considerado um holocausto mais estudado da história, ficando atrás aí somente do mais conhecido mesmo, né, que é o do povo judeu cometido pela Alemanha lá na Segunda Guerra Mundial. E entrando na história do Serj Tankian, tá, ele foi um desses aí que nasceu no Líbano, mas foi para os Estados Unidos ainda quando era pequeno. Isso porque os seus 4 avós eram armênios e que fugiram pro Líbano justamente quando estava acontecendo lá o genocídio, com a sua família então se mudando para os Estados Unidos em 1975, e isso por alguns motivos, mas principalmente por questões políticas e econômicas. Com isso, por toda a sua vida, ele escutou de seus avós, né, tudo que eles viveram na Armênia e todas as atrocidades que aconteceram por lá, coisa que fez o Serj se politizar bastante nesse sentido. Inclusive passou a lutar para que a Turquia, né, que era aí o Império Otomano na época, reconhecesse o que fez com o povo armênio, coisa que até hoje não aconteceu, tá? E também passou a pedir para que pelo menos os Estados Unidos então reconhecessem, mas isso também não aconteceu ainda. E com tudo isso então, quando chegou nos anos 90, ele formou o System of a Down com os outros integrantes que também tinham essa mesma descendência, com ele se inspirando bastante em tudo isso aí que aconteceu e que eu contei para fazer suas músicas. E exemplos disso são as músicas War e Plug. Com eles aí estendendo também as letras ali do que eles falavam em suas músicas para outros acontecimentos parecidos, de repressão e guerra também em outras regiões, né, outras situações. Muitas delas inclusive falando do próprio Estados Unidos, né, e tudo mais. A discografia deles é cheia desses temas. Mas enfim, eu contei aí toda essa história e agora você pode estar se perguntando que raios isso tem a ver com Imagine Dragons e o Azerbaijão. E a gente vai chegar lá agora nessa história. Então, como vocês viram aí, o Serj Tankian é muito engajado aí nessa história toda do povo armênio. Não só nesse assunto, né, mas principalmente nele. Acontece que desde os anos 90 existe aí um grande conflito que também aconteceu por conta lá da época do Império Otomano. Isso porque o que hoje é o Azerbaijão, naquele momento fazia parte do Império. E quando ele se desfez ali, uma região conhecida como Nagorno-Karabakh, que é uma região ocupada aí por um povo que se identifica como armênio, né, apesar de não ter nascido aí na Armênia como ela hoje, e isso justamente por conta aí dessa dominação, ficou no território do Azerbaijão ao invés
Imagine da Armênia. Assim, o povo dessa região vem tentando aí, então, como eu disse, desde lá os anos 90, a independência do Azerbaijão, justamente por entenderem que não fazem parte daquele país, né, que não fazem parte daquele povo. E assim, algumas guerras já aconteceram por conta disso, incluindo uma que tá acontecendo agora, tá? Que eu não sei exatamente se a gente pode chamar de guerra, tá? Talvez seja mais um conflito, já que nos últimos anos o governo do Azerbaijão começou algumas operações e ofensivas na região justamente para acabar aí com essas manifestações. E com isso vocês podem entender aí matando muita gente, tá? Inclusive não deixando chegar nem comida nem remédio por lá. Com o povo armênio aí então que vive nesse lugar passando, portanto, por mais uma matança, chegando ao ponto do Azerbaijão chegar a ameaçar mesmo invadir a Armênia mesmo, como um todo, o país, uma vez que eles apoiam a independência dessa região lá, desse povo que vive no Azerbaijão, mas que se entendem como armênios. E esse conflito fez até mesmo com que o System of a Down voltasse a fazer novas músicas em 2020, isso depois de mais de uma década sem lançar nenhuma música nova. E essas canções eram Protect the Land, Genocide Humanoids, que falava justamente do que estava acontecendo em Nagorno-Karabakh. Como vocês devem imaginar, então é mais ou menos aqui que começa toda essa briga. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, foi no ano passado, né, em 2023, que a banda Imagine Dragons anunciou que faria um show ali em setembro daquele ano em Baku, né, a capital do Azerbaijão. Isso enquanto toda essa situação que eu falei tava já acontecendo por lá. E meio que no auge, tá? O bicho tava pegando bem por lá. Na verdade, ainda tá, né? Foi então vendo isso que o Serj Tankian ali, na intenção de alertar os seus colegas do meio da música, escreveu uma carta particular aí. Com essa carta não vindo a público ali naquele momento, mas com ele pedindo ali que eles não fizessem isso, que eles não fossem lá se apresentar. Já que isso meio que fortaleceria o governo do Azerbaijão, que estaria ali cometendo todos esses atos contra o povo que ele fazia parte. Os armênios, né, no caso. Acontece que essa carta foi simplesmente ignorada pela banda. Eles não comentaram, não responderam e também não desmarcaram o show. Não fizeram nada, tá? Só meio que deixaram de lado mesmo. Coisa que, é claro, né, deixou o Serj muito puto. Então ele resolveu chamar a atenção do Imagine Dragons de uma outra forma, que foi fazendo uma publicação em sua conta pessoal do Facebook. Foi um textão mesmo. Dizendo ali que ficou sabendo, né, que a banda faria o show em Baku em setembro daquele ano, né? O show ainda não tinha acontecido. E que tinha certeza ali, que sabia que os membros do Imagine Dragons não sabiam que o governo ditatorial do país estava fazendo cerca de 120 mil pessoas de Nagorno-Karabakh passarem fome. Dando uma indireta mesmo, né? Ele escrevendo ainda que esse ato aí do governo, né, foi considerado como um genocídio mesmo. E isso por um ex-procurador do Tribunal Internacional de Crime de Guerra. Tipo, considerando isso de fato um crime de guerra. E todas essas coisas realmente aconteceram, tá? Tanto a fome lá do povo, quanto essa fala do ex-procurador. Mas o Serj não parou por aí nesse texto. Foi ele explanando ali, né, dizendo que ele tinha mandado, então, uma carta pra banda, pedindo pra eles considerarem de não fazer esse show, uma vez que isso ajudaria ali a limpar a imagem do governo de lá. Mandando, inclusive, uma série de artigos e estudos junto, tá? Mas que ele foi ignorado, o que o obrigou ali a fazer, então, essa publicação. Dizendo ainda que a banda talvez tenha feito isso aí por questões legais, ou talvez eles só não se importassem mesmo. Mas que, como em toda a sua vida ele tinha sido um ativista aí para que governos genocídios pagassem pelo que fizeram, que ele não poderia deixar isso passar. E que não achava certo que, enquanto um novo genocídio estava no horizonte no Azerbaijão, que artistas fossem até lá para que eles curtissem uma banda de Las Vegas. Encerrando a carta ali, ainda mandando ele se lascar. E junto com isso, ele ainda compartilhou ali um link que tinha um abaixo assinado pedindo para que o Imagine Dragons cancelasse a apresentação. Isso além daquela carta lá que ele tinha mandado pra banda de forma particular. Ou seja, ele não pegou leve não, tá? Mas novamente aí, mesmo ele tendo ajuda aí de outros artistas como Brian Eno, Thurston Wu e Roger Waters, ele foi meio que ignorado pelos integrantes da banda, que não se pronunciaram, inclusive fizeram um show lá quando chegou a data. Mas o Serj continuou não deixando isso quieto não. Assim, em uma nova entrevista ali que ele deu à revista britânica Metal Hammer, ele falou novamente sobre isso, dizendo ali que não era juiz
juiz, né, pra falar onde uma banda poderia ou não tocar. E que entendia ali que o Imagine Dragons tinha feito isso por dinheiro, né, que eram artistas e tinham que entreter as pessoas. Mas que quando o governo estava prestes a cometer uma limpeza étnica como a que estava acontecendo no Azerbaijão, com eles não deixando entrar nem comida e nem remédio em Nagorno-Karabakh, que como artista ele entendia que não deveria acontecer show nenhum de lá, né, pelo menos não de pessoas de fora do país. Dizendo ainda que não sabia nem o que falar sobre artistas que faziam isso. E mandou aí se lascar a arte deles e dizendo ainda que não os respeitava como seres humanos. Uma vez que por terem feito isso, não se tratavam de bons seres humanos. Já que isso significava que a banda não estava respeitando o povo que estava sofrendo por lá. Ele foi bem pra cima, né? E aí sim, pela primeira vez vendo essa fala, o Imagine Dragons deixou de ignorar toda essa história e falou sobre isso em uma entrevista que eles deram à revista Rolling Stone, com o vocalista Dan Reynolds dizendo que não acreditava ali em privar os seus fãs de verem uma apresentação deles por conta de atos aí de seus líderes e governo, meio que separando as coisas, né? Dizendo que era complexa aí essa questão de se apresentar ou não em algum lugar por questões políticas, uma vez que lideranças corruptas estavam pelo mundo inteiro, o que deixava mais difícil aí de traçar essa linha. Então que eles preferiam simplesmente não privar os fãs mesmo. Mas então, novamente, eles tiveram uma resposta do Serj, e isso bem agora, tá? Em julho de 2024. E que, por enquanto, foi a última coisa que foi dita por qualquer um dos lados sobre isso. Com ele respondendo aí sobre essa questão de traçar uma linha, né? Sobre se uma banda ou não deve tocar em um lugar. Dizendo, então, que pelo menos ele traçava essa linha na limpeza étnica e no genocídio. Que seria o que tá acontecendo no Azerbaijão, né? Questionando ainda se eles tocariam na Alemanha nazista, né? Comparando as duas coisas. E até os chamando de hipócritas, tá? Uma vez que o Imagine Dragons era apoiador da Ucrânia na guerra e por isso eles não tocaram na Rússia. E ainda alfinetou também nesse sentido, questionando ali se eles fizeram isso somente porque a guerra na Ucrânia é mais famosa, né? Mais popular do que a do Azerbaijão. E completou ainda dizendo que não tem nada contra a banda, mas que odiava artistas que tiravam vantagem pra maquiar ditaduras genocidas. E por enquanto foi meio que isso, tá? Ninguém falou mais nada e até acho que nem vai falar mais. Mas a verdade é que o clima aí esquentou bem, né? E eu não sei se eles vão fazer as pazes aí algum dia, né? Foram acusações bem graves. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você tinha ouvido falar nessa briga, o que você achou dela. Você também conhecia a história do genocídio armênio, né? Eu falei bem mais ou menos, né? Mas da história aí também do Serj Tankian, do System of a Down e tudo mais. E também deixa aqui com quem que você concorda, né? Você acha que o Imagine Dragons deveria ter cancelado o show ou não? Fala aqui pra gente. Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!